Chegamos hoje ao capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos de Jesus, obra do evangelista São Lucas, que foi secretário de São Paulo. Já começa o apóstolo dos gentios o seu grande trabalho de consolidar o cristianismo. Prestem atenção. Havia na igreja de Antioquia profetas e doutores, Barnabé, Simão, que tinha por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo de Tarso. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram em paz. Eles, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Também tinham João como ajudante. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, mago, falso profeta, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão sensato. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, porque assim se interpreta o seu nome, se lhes opunha, procurando transviar da fé o procônsul. Mas Saulo, já agora chamado Paulo, cheio do Espírito de Deus, fixando nele seus olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. Agora, eis a mão de Deus sobre ti, ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante, caiu sobre Elimas uma névoa de treva, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul Sérgio Paulo, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Evangelho de Jesus. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, foram a Perga, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou a Jerusalém. Mas eles, passando de Perga, foram a Antioquia da Pisídia e, entregando na sinagoga,
a palavra de Deus, num dia de sábado, sentaram e depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: se tendes alguma palavra de exortação ao povo, podeis dizê-la. Então o apóstolo Paulo, levantando-se e acenando com a mão, disse: filhos de Israel, e vós que temeis o Senhor Deus, escutai. O Deus deste povo, de Israel, escolheu os nossos pais e exaltou a este povo no tempo em que habitou a terra do Egito, de onde os tirou com braços excelsos e lhes suportou os maus costumes no deserto pelo espaço de 40 anos. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança durante cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram rei. E o Senhor Deus, por 40 anos, lhes deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, elevou-lhes Davi como rei, ao qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará todas as minhas vontades. Da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, que é Cristo Jesus. Havendo João primeiro pregado, antes da vinda dele, o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João Batista completava sua carreira, dizia: eu não sou o que vós supondes agora. Eu não sou o Cristo, mas após mim vem aquele de cujos pés eu não sou digno de desatar as sandálias. Ó irmãos, descendência de Abraão, e todos os que entre vós temem o Senhor Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação, porque os que habitavam em Jerusalém e os seus magistrados, não conhecendo Jesus, nem os ensinamentos dos profetas que se lêem cada sábado, condenando-o, cumpriram as profecias. E se bem que não achassem causa alguma de morte, pediram a Pilatos que o condenasse e o fizesse morrer na cruz. Quando tinham cumprido tudo que dele estava escrito, tirando-o do madeiro infamante, o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou de entre os mortos. E o Senhor Jesus foi visto durante 40 dias por aqueles que com ele subiram da Galileia a Jerusalém, os quais agora
são as suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos a boa nova da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nossos filhos, suscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Ele o disse desta forma: dar-vos-ei as santas e firmes coisas prometidas a Davi. Por isso, também diz no outro salmo: não permitirás que o teu santo experimente corrupção. Na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido ao conselho de Deus, adormeceu e foi-se reunir a seus pais, experimentando corrupção. Porém, aquele Jesus que Deus ressuscitou dentre os mortos não experimentou corrupção. Seja-vos, pois, notório, irmão, que por esse Jesus se vos anuncia a remissão de pecados e de tudo aquilo de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, por este é justificado todo aquele que crê. Guardai-vos, pois, de que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desaparecei, porque eu faço uma obra nos vossos dias, obra que de modo algum crereis, ainda que alguém vos dê testemunho dela. Quando eles saíram, lhes rogaram que no sábado seguinte eles voltassem para repetir aquelas palavras da pregação. Despedindo-se da sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé. E estes dois, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus pelo Evangelho do Senhor Jesus. No sábado seguinte, reuniu-se quase a cidade toda para ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, se encheram de inveja e, blasfemando, procuravam contradizer o que São Paulo falava. São Paulo e Barnabé, falando corajosamente, diziam: era a vós mesmos que se devia falar primeiramente a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, visto que vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te tenho posto para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor e creram
todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Divulgava-se a palavra de Jesus por toda aquela região. Mas os judeus, ralados de inveja, instigaram as mulheres devotas de alta posição, assolaram os principais da cidade e moveram uma perseguição contra São Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Mas havendo Paulo e Barnabé sacudido contra eles o pó dos seus pés, foram a Icônio, e os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Meus amigos, meus irmãos, está aqui para quem quiser ler, nós aqui só falamos de Bíblia na mão. Mas a Bíblia sem véu, sem teia de aranha, sem barato, sem lagartixa. A Bíblia que se abre todo dia à luz do sol. E o sol é a própria verdade. Eu já disse aqui que muitos trechos dos Atos dos Apóstolos lembram a nossa própria pregação. Parece que são os legionários que estão pregando o Evangelho. Olha aí, São Paulo, quando conheceu a verdade, começou a pregar toda a verdade, começou a incomodar os judeus. E os judeus eram os donos da verdade. Eram os judeus os donos do céu, do inferno, os donos de Deus, tudo era com eles. Eles é que despachavam as almas para o céu ou para o Hades, que é o inferno. O que aconteceu? Vejam que coisa interessante. Parece feito ontem. Paulo e Barnabé pregaram com tanto êxito que foram convidados a voltar à mesma sinagoga. Que o povo gostou. O povo gostou e muito. O que aconteceu? Os fariseus se romperam todos. Aqui. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu na sinagoga para ouvir o Evangelho de Jesus. Agora no versículo 45, peguem lá, porque aqui só se fala de Bíblia na mão. Mas os judeus, vendo aquela imensa multidão, se encheram de inveja e, blasfemando, procuravam contradizer o que São Paulo pregava. Então São Paulo e Barnabé, falando corajosamente, disseram aos judeus: era a vós que se devia falar primeiramente a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, isto é, vos julgais indignos da vida eterna, então nós nos voltaremos para os gentios. Passai muito bem. Ora, os gentios, isto é, aqueles que não eram judeus, o grande povo desprezado pelos senhores da verdade, pelos empresários da verdade, que essa que é a palavra, empresários. Isso é um grande circo. É um grande circo. Então, creram todos os gentios
converteram ao Evangelho de Jesus. Então, o que é que fizeram aqueles que andavam de saia comprida? Daqui, versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres devotas e os homens de alta posição, excitando uma perseguição contra São Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Parece que foi ontem, mas só a verdade ficará de pé, porque essa é a vontade de Deus. Então, viva a LBV, viva o PBV, viva o Brasil e viva Jesus!